Lespa, galera, tudo bem? Nós estamos no primeiro podcast do Lespa, chamado Lespo. Eu sou o Pedro Caetano, vou apresentar aqui para vocês, junto com meu amigo Juliano, que vai fazer a primeira pergunta aqui. E só para vocês entenderem a dinâmica, esse é o programa piloto, ou seja, o primeiro programa que a gente vai fazer em parceria com a TV Viçosa. Então vai ser uma troca de perguntas, tanto da TV Viçosa quanto da TV Viçosa para a gente e da gente para a TV Viçosa. Para a gente descobrir um pouco de como surgiu a TV Viçosa e eles também, né? Para vocês entenderem um pouco de como surgiu o Lespa. Então, estou aqui com meu amigo Juliano, que vai se apresentar para vocês também e vai fazer essa primeira pergunta para o Jonathan. Fala pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que horas você está vendo esse programa. Ô Jonathan, todo mundo está muito feliz de estar aqui na TV Viçosa, fazendo esse primeiro podcast, não tinha lugar melhor para nos apresentarmos aí nesse formato, né? Desde pequeno, a TV Viçosa existe em nossas vidas, principalmente quem é nativo aqui da cidade, conhece a TV Viçosa de alguma forma. A mãe do Pedro trabalhou aqui, meu tio trabalhou aqui na TV Viçosa. E isso fez parte da nossa infância, da nossa realidade, como um primeiro acesso a assistir televisão. Então, ficava vendo a TV Viçosa, os assuntos que aconteciam aqui na cidade. E vou fazer uma primeira pergunta: como surgiu a ideia de criar a TV Viçosa e como foi o processo para torná-la realidade aí? Bom, pessoal, eu agradeço o convite e a parceria, né? É bom a gente estar junto aí, caminhando agora nesse podcast, nesse projeto novo. Tenho certeza que vai ser bom pra gente e pro público também, né? Não só de Viçosa, mas do mundo inteiro, porque o Lespa está em todo lugar, até na China, Japão, por aí. Então, para todo mundo vai ser muito bom. Me apresentando, eu sou o Jonathan, eu sou viçosense, eu também cresci nessa realidade de ter a TV aí como um instrumento de comunicação aqui da cidade, valorizando a comunicação local. E a TV, ela faz parte da fundação da Fratev, e aí que é a Fundação de Rádio, TV Educativa e Cultural aqui da cidade. E a Fratev, ela teve início em 1990. Então, lá atrás, né, teve essa questão, esse desejo aí, né, de ter essa TV aqui para a cidade, uma TV que fosse uma TV pública, que as pessoas pudessem acessar. E aí a Fratev surge em 1990 e depois de 2 anos vem a TV Viçosa, né, no canal 13 aí, que há muito tempo no analógico ainda a gente tinha esse canal aí, em parceria com a Rede Minas também, que é uma parceira nossa, então a gente está afiliado à Rede Minas. E em 96, né, vem a Rádio Universitária, que é o canal 100,7 aí FM, que até hoje está funcionando, então as duas aí. E agora a gente cheio de projetos e cheio de ideias novas, assim, né? Atualmente eu estou como diretor de programação e transmissão da TV. Legal. E da rádio, né? Então, assim, na Fratev eu estou ocupando esse cargo, é um cargo de diretoria executiva, voluntário e tudo mais, mas que para mim, que passei aqui, eu sou de Viçosa e ainda passei aqui como estudante de jornalismo, fiz estágio aqui na TV e tudo mais, na rádio. Então, eu aprendi bastante. Para mim, hoje é uma oportunidade muito legal de estar aqui numa outra posição, aprendendo e construindo junto com os estudantes também, né? Legal. Muito Mas legal. aí a gente aproveita. Claro. Porque a gente é jornalista, a gente gosta de perguntar. E o Lespa é uma curiosidade, né? Isso. De como que surgiu o Lespa, de onde vocês tiraram essa ideia de ter a rede social, de ter o Instagram, como que começou esse movimento aí do Lespa? Então, Jonathan, o Lespa é uma gíria de Viçosa, ela já existe, pelo que a gente já pesquisou, conversando com pessoas mais velhas e tal, já existe desde 1970 ou mais. E a gente sempre é muito curioso também para saber de onde que surgiu, de onde que veio essa expressão. A gente tem algumas teorias, entende? Conversando com essas pessoas, que pode ser derivação de palavras, como chispa, né? O chispa tem essa ideia de afastar o assunto. Chulispa. E tem muitas expressões que têm a mesma conotação, que é uma brincadeira entre amigos, e acaba se transformando. Então, a gente imagina, né, que aconteceu aqui na universidade mesmo, aqui na Universidade Federal de Viçosa, que é funcionários, brincadeira no dia a dia, que ela foi tendo essa derivação. Aí, a história da página, ela começou no meio da pandemia, praticamente. Eu sou dono de uma agência de propaganda, o Juliano dono de uma autoescola, e o Juliano era meu cliente na época. E a gente teve uma necessidade de fazer ações de marketing, ação de divulgação, para tornar esse projeto real, entendeu? Então, numa dessas, de fazer uma divulgação para ele, a gente viu a necessidade de ter o nosso próprio
meio de comunicação para a gente divulgar tanto a nossa empresa quanto de terceiros, mas que tivesse uma roupagem cultural também, que pudesse funcionar como um entretenimento, principalmente na pandemia, que estava muita gente tensa, muita gente preocupada com a situação. A gente foi compartilhando humor, leveza no dia a dia, informação da cidade, curiosidade, de tudo que acontecia em Viçosa. Então a página ela foi ganhando força e foi tendo aspecto também de utilidade pública, de informar coisas que estão acontecendo na cidade, tanto para a prefeitura quanto para os bairros, de forma geral. E hoje começou a agregar até fora de Viçosa, até atrair a atenção de cidades vizinhas. Então, hoje a página vai completar 4 anos agora em abril e tem muitos desafios como esse do podcast mesmo e outras ideias que estão surgindo ao longo do caminho, sabe? E aí, como que funciona a logística de vocês, né? De produzir os conteúdos e às vezes vocês publicam coisas até de memórias da cidade também, né? Eu acho isso legal, assim, da gente ter essa recuperação histórica, não só de Viçosa, mas da região, de tentar entender como que aconteceu a construção da nossa cidade. E também, assim, às vezes eu fico me perguntando de onde vocês tiram tanto conteúdo, que às vezes é uma coisa que aconteceu lá num bairro afastado, de repente já está, você só ouviu no WhatsApp alguém comentando, de repente já está no Lespa lá, você procura lá, é quase instantâneo, né? Instantâneo. Quer falar um pouco sobre isso? O Pinto tem essa pegada de publicidade, é publicitário, acaba que essa questão de criar matéria, buscar conteúdos antigos, é uma pegada dele que ele faz questão de contar essa história de Viçosa, né? E assim, de tudo que aconteceu aqui, prédio, nome de ruas, enfim, como foi criada a própria UFV, de certa forma. E essa questão de filtrar conteúdo, de ter conteúdo, essas são os cases de sucesso. Na medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão acessando, vai interagindo com a gente, tendo esse engajamento, a gente procura mais coisas sobre o assunto. Mas acaba chegando todo dia, muita coisa mesmo, e a gente acaba filtrando bastante coisa também para não ficar muito aleatório as coisas que a gente acaba colocando lá. Vou complementar o que o Juliano está falando. Realmente, assim, no começo da página, a gente não pensou em nada comercial. A gente esqueceu esse lado de mídia, de anunciantes e tal. A gente focou apenas em construção de conteúdo cultural. Então, foi um trabalho até de curiosidade, de hobby mesmo, de querer aprender um pouco sobre Viçosa. Quando a gente começou a página, estava em Portugal, estava morando lá, estava longe. Então, eu quis resgatar minhas origens, minhas raízes, lembrar de lugares, ruas, de infância e querer estudar mais sobre isso e compartilhar isso com as pessoas, sabe? Então, foi uma necessidade de aprendizado e querer compartilhar isso com todo mundo. Então, a gente fez um resgate, por exemplo, no Museu Virtual Viçosa, páginas da UFV que tinha conteúdo antigo sobre a história da UFV. E a gente criou vários temas que era para, por exemplo, a Vila Janete, onde está a TV aqui, a gente queria entender uma curiosidade. Janete não é mulher. Janete é um homem, é um ex-professor da universidade americano que veio para cá. Então, olha só como é que é curioso isso, né? Como é que a F. Rolfes, ela é esposa do P.H. Rolfes. Então, esses nomes que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, era muito curioso compartilhar isso com todo mundo, era prazeroso. Não via de forma assim monetária, de querer nada. Se não desse nada, mas pelo menos eu estou aprendendo alguma coisa, entendeu? A gente está aprendendo alguma coisa. Entregou alguma coisa também. Exato. Então, vamos devolver mais perguntas aqui para a TV, né? Entender um pouco também do universo da TV. E eu quero saber, tenho certeza que você também quer saber, porque já é acostumado com a TV durante muitas gerações, quantas pessoas são envolvidas na produção e na operação da TV Viçosa, desde os bastidores até a apresentação dos programas. Se você não tiver um número assim de cabeça, pelo menos uma estimativa, tem muitos estagiários da comunicação que também fazem parte do universo da TV, então dá uma luz aí pra gente, João. Então, falando da fundação da Fratev, a gente tem alguns conselhos, então a gente tem o conselho administrativo, que são 9 membros, além disso tem o conselho fiscal, que são 3 membros, tem a diretoria executiva, né, que atualmente é o Clóvis, né, que é o presidente, tem a Lujan, que está no administrativo e financeiro, eu na diretoria de programação. E, além disso, tem outros funcionários, né? Então, a gente tem uma equipe aqui que a galera trabalha na produção, cinegrafia, edição. Então, tem a galera do controle mestre também, né? Tem uma profissional que faz o serviço de controle mestre. Além disso, a gente tem os estagiários, que agora a gente está começando aí a retomar essa parceria, né?
de uma maneira mais efetiva, porque eu participei aqui do estágio na TV Viçosa, na Rádio Universitária. E em 2013 eu comecei no curso de jornalismo e aí eu já vim fazer estágio, já estava engajado. Eu fiquei 2 anos aqui fazendo estágio. E aí a gente tem os estagiários e agora são 12, 13 estagiários aí que eles estão com a gente atuando no Viçosa Notícias, que é o jornal da TV, e também no Universitário Notícias, que é o jornal da rádio, que ele estava aí parado um pouquinho nos últimos tempos aí, mas agora a gente voltou, então diariamente a gente tem um jornal também na rádio. E essa galera também, os estagiários, eles que movimentam também os programas. Então tem alguns programas que vão contar com a produção deles, eles estão ajudando bastante. E tem uma galera muito interessada, assim, que sabe? legal. Eu acho muito legal de pensar que boa parte deles atuam de forma voluntária e eles querem aprender, assim, né? Então, ter a TV também como esse espaço de aprendizado para os estudantes é muito importante, porque contribui para a formação deles, né? A gente está numa universidade, num município de interior, então a oportunidade que tem de fazer estágio em TV e em rádio também é aqui na Fratev, né? Então, a gente proporcionar isso para eles, esse espaço de aprendizado, é muito importante. Então, quando a gente vai para os eventos fora, né, a gente tem a cobertura da Câmara toda semana aí também, vai uma equipe, então sempre tem, né? Se você vê alguém com um tripé na mão e uma câmera, você pode saber que tá ali, é da TV Viçosa, tá carregando ali, o pessoal é muito engajado, Pedro Omar é uma figura. Os casos da TV Viçosa, de mais curiosos, assim, o Pedro Omar, ele sempre está envolvido de alguma forma. Pedro Omar, na próxima você não vai fugir do podcast não, tá, Pedro Omar? Ele tá na produção ali, gente, ó. Queremos você aqui na próxima, aqui, ó. Contando os casos da TV. Ele sabe, é quase uma lenda viva, assim, da TV. Inclusive, fazer um parênteses aqui, ó. Um dos vídeos que a gente postou no Lespa é um cachorrinho que sobe em cima de carro aí. Você já deve ter assistido isso aí antes. É o caramelo? Os caramelos aí, da tropa canina que frequenta o UFV. Foi lá caçar o carro dele lá. E depois ele vai contar essa história aí para vocês aí também. Mas isso aí, cara, que show. É bom saber que a TV Viçosa tem esse poder, né, de trazer conhecimento para tanta gente da comunicação. Eu tenho vários amigos da comunicação que passaram aqui pela TV Viçosa, e eu vejo que, sim, já foram para a Globo, já foram para muitos outros lugares, estão levando o conhecimento daqui para o Canadá. Tem gente que passou por aqui, está no Canadá, que foi para a Globo, e eu fico muito feliz, né, de saber que a UFV ele é um polo de conhecimento mesmo, muitas vezes é muito voltado para a área agrária, mas tem outros cursos, né, que contribuem muito também com o conhecimento da galera. Né? Sim. É isso aí. Vai devolver uma pergunta aí para nós, né? Claro. Isso aí. Vamos saber do Lespa de novo. Vai. Jornalista sempre gosta de perguntar. É isso aí. Mas eu queria ver com vocês, assim, qual que é a importância que vocês veem, assim, dessa cultura, do humor, assim, para a nossa comunidade mesmo, assim, sabe? Porque às vezes a gente está numa rotina tão de trabalho e ter essa valorização e ter essa pegada do humor, assim, né? Acho que a valorização cultural somada ao humor aí, como que vocês pensaram isso? Qual que é a importância que vocês veem nisso para quem segue, para quem acompanha, para quem compartilha os conteúdos que vocês produzem? Então, é muito legal que o Lespa consegue misturar, né? Ter essa mistura de humor, de cultura, de entretenimento, tudo dentro do mesmo canal, né? Tem muitas páginas aí que é voltado só para um tipo de segmento. A gente consegue mesclar e dividir por partes essas nossas publicações aí, tanto nas stories, no feed, né? E acaba que a galera gosta muito e é como a gente consegue trazer também muitos temas de Viçosa ou região, principalmente a questão do humor, de coisas engraçadas que acontecem na cidade, instantaneamente está lá na nossa página, nos stories, a pessoa, como está aqui já? Às vezes até o caso que o Pedro acabou de contar do carro, do cachorro caramelo, isso é instantâneo para a gente quando acontece, isso é muito bom. Fica de uma forma muito leve também, sabe? A gente, claro que assim, a gente passa por vários filtros, já aparece de tudo na página aí. O pessoal compartilha, hoje a gente está com, sei lá, mais de 50 mil seguidores, você imagina como fica o nosso direct de informações, de vídeos que chegam o tempo inteiro para a gente. Então, a gente tira uns minutos do nosso dia para analisar o que vem ali. Então, quando é coisa leve, por exemplo, esses dias a gente postou uns bichinhos andando na rua ali, um ouriço ali, uma situação inusitada no meio da pega-roupas, e a gente coloca uma musiquinha divertida. Então, é leve, descontraído, coisa que
que chega o tempo inteiro. Tem muito vídeo também, que é tipo assim, no trânsito de Viçosa, as pessoas carregam as coisas no trânsito, carregam umas coisas que não... cavalo. Caixa d'água gigante numa moto, gente. Eu falei assim, cara, impressionante a criatividade do povo. E é muito curioso, muito engraçado, então a gente compartilha com todo mundo. Mas não é só humor, né? É a cultura de Viçosa, isso informações sobre coisas que acontecem também. Mas o humor, ele é uma válvula de escape, né? Você chegar cansado do dia de trabalho ou estudando e você chegar em casa e pegar ali, ver os stories, se divertir, rir um pouco, é satisfatório para a gente também. Sabe? E também a questão de apresentar Viçosa para ela mesma e agora apresentar Viçosa para essa parte universitária, né, que muitos dos estudantes não conhecem a nossa página, não conhecem Viçosa ainda. Tem a oportunidade dali conhecer um pouco mais desse universo, de como a gente vive, né, onde a gente mora, né, porque muito dizem que das 4 pilastras para dentro é um portal, né, Pedro? E dali para fora, dali para dentro aqui, para fora já é outra coisa, é outra Viçosa. Então tem muita gente não conhecia e passou a conhecer Viçosa um pouco mais através dos nossos canais. Isso aí. Acho que é fazer a terceira pergunta para a TV. Juliana, pode fazer. Exatamente, me perdi. Não. Problema. Ô, Jonathan, como que é a rotina aqui na produção de conteúdos da TV Viçosa, desde a concepção de ideias até a transmissão ao vivo? Isso dá trabalho, tá? Isso dá trabalho, nossa, pra caramba. Mas assim, na parte do jornalismo, a gente sempre tem uma reunião de pauta. Então, a reunião de pauta, a gente está, agora com os novos estagiários, com essa dinâmica, né? Então, a gente, uma vez na semana, a gente faz o levantamento dos principais assuntos que a gente pode abordar naquela semana seguinte. Então, assuntos desde vacinação, que é um assunto que a gente sempre tem que ficar confirmando, né? E falando com a pessoa, olha, você tem que vacinar e tudo mais. Então, a gente pega os assuntos que estão em alta nessa reunião, e aí cada estagiário, cada pessoa, ela tem que trazer um assunto, porque aí ela vai trabalhar naquele assunto, desenvolver aquele assunto, e aí a gente conta com o apoio de todo mundo. A soma de ideias aí. Com a soma de ideias, porque não dá para ser, por exemplo, só o repórter faz isso. Quem está na cinegrafia, quem está só na produção, quem está na técnica, o Pedro Omar, a gente sempre fala do Pedro Omar, porque o Pedro Omar é o figurinha cara. carimbada aqui. Garoto bombril, mínima utilidade. Ele sempre tem uma sugestão de pauta, ele sempre viu alguma coisa aí que dá para render matéria, e como ele tem essa experiência, né, ele está aqui tem muito tempo, então desde, sei lá, se a gente pegar aqui, a TV foi lá em 1990, o Pedro Omar está aí desde essa época. A mobília da TV. Desde essa época. Mas, é isso aí. Mas aí, como ele tem essa experiência, então muitos profissionais que você falou aí já passou por aqui e conviveu com o pessoal que está aqui hoje, né? Então, quando eles chegam com alguma ideia de sugestão de pauta, a gente já pega assim, ó, vamos aqui, sugestão de pauta legal, interessante, que dá para fazer. Então, a gente tem essa reunião de pauta, que a gente faz o levantamento de todos os assuntos que estão em alta na cidade. E aí, depois disso, a gente vai atrás das fontes. Então, aí o trabalho é de correr atrás, ligar, ver se a pessoa quer falar, porque às vezes as pessoas não querem falar também, às vezes a gente acaba recebendo uns nãos, mas a gente faz o nosso papel, que é correr atrás, dar oportunidade de fala para todo mundo. E aí, depois disso, a gente vem para um outro trabalho aqui no jornal, que é de edição. Que aí vem assim, o repórter sai, vai lá, entrevista todo mundo, mas para voltar ele tem que fazer um outro trabalho de escutar aquilo tudo, de ver o que foi escrito, o que foi falado ali, decupar, transcrever todas as falas e tentar entender aquilo ali para fazer a reportagem mesmo, né? Exato. E aí depois vem uma outra logística, né? Que vocês estavam aqui um pouquinho antes, aqui no estúdio, que vocês acompanharam da gravação. Então, tem todo um operacional, né? Da equipe técnica, do repórter, de quem está apresentando, de fazer essa logística funcionar. E às vezes é o que vai para a TV aí de 10, 15 minutos, a gente gravou em 1 hora, porque tem o processo de, errou, tem que voltar, porque você quer entregar o melhor para a pessoa, né? Agora, por exemplo, a TV que saiu do ar. A gente tem que voltar. Tem os perrengues mesmo. Voltar Tá vendo, gente? Tem uns perrengues mesmo. Tem que botar no ar essas coisas aí. Por isso que é programa piloto, para a gente corrigir esses detalhes e ir aprimorando sempre. Faz parte do processo. E aí a gente vai nesse trabalho aí árduo de tentar levar o melhor para a população se informar, né? A gente sempre fica a gente preza primeiramente pela qualidade. Às vezes a gente não tem um retorno tão satisfatório assim, mas prezou pela qualidade, a pessoa vai estar bem informada com aquele conteúdo que a gente fez aqui, a gente já está com o dever cumprido, Claro, assim, sabe? Exatamente. Show de bola.
muito bom. E aí, também, assim, a gente falando de jornalismo aqui, né, que eu estou nessa fala de jornalismo aqui, às vezes eu vejo que vocês publicam coisas, assim, que são conteúdos sensíveis, né? Como é que vocês fazem para gerenciar, né? Você falou que recebe muita coisa aí, como que vocês lidam com as questões polêmicas, às vezes questões não resolvidas, né? Às vezes surge uma coisa, aconteceu tal coisa assim, quem que manda mais informação? Como é que vocês fazem para levantar essas informações aí? Sim, assim, os conteúdos mais polêmicos é aquilo que a gente até fala no dia a dia, assim, quando envolve política, futebol, religião, né? Aí, por exemplo, política. A gente, desde quando começou o Lespa, a gente criou um critério que, assim, não vamos falar de lado A e lado B. A gente não fala nome de ninguém. A gente não cita nem nome de prefeito, a gente cita a prefeitura. Tá? E não cita vereadores e tal. A gente é totalmente isento disso, porque senão gera fica desgastante assim os comentários, fica muito pesado, né? Então a gente tenta ser o mais leve possível. Claro que sim, já erramos algumas vezes, apagamos na mesma hora, a gente aprendeu muito a criar conteúdo, sabe? A entender o lado de outra pessoa, ter empatia. Eu acho que o segredo do Lespa hoje, eu acho que é empatia. Se a gente postou alguma coisa lá e ficou um pouco pesado, por mais que assim, algumas pessoas vão rir, mas outras estão, não combinam com a página. A gente repensa, troca uma ideia entre a gente e fala assim, realmente, vamos excluir isso aqui, deixa para lá. Então, exclui, está tudo bem, sabe? Pede desculpa se foi uma coisa assim grave, mas normalmente sempre foi muito leve, sabe? Então, no lado político, por exemplo, tem manifestações que estão inseridas dentro do contexto da cidade que a gente compartilha aquilo ali. Está tendo dentro da universidade, não tem como a gente falar assim que não existe aquilo ali. Só que a gente é muito imparcial, porque não somos jornalistas como vocês. E não estão como partido também. Então a gente é muito objetivo nessa parte de falar assim, pessoal, não somos jornalistas. Quando é um assunto mais sério, que envolve polícia, qualquer coisa, a gente não posta, a gente direciona as pessoas que estão entrando em contato com a gente para mandar, né, para os jornais locais, para ser apurado, para chegar com a verdade. A gente tem o fator curiosidade. Eu acho que a gente se aproxima dessas pessoas, de modo geral, no fator curiosidade, no seguinte sentido. Pessoal, olha o que aconteceu aqui agora, que a gente acabou de receber. Alguém tem mais informações sobre isso? A gente não toma um partido, assim, aconteceu isso, tal dia, tal horário. A gente é o curioso da história também. Então, a gente leva essa informação, não coloca nenhuma verdade ali, mas à medida que for tendo comentários acerca daquilo, a gente vai criando as informações e os jornais começam a apurar aquilo e a gente até compartilha depois dos jornais, entendeu? Para chegar ao mais claro e objetivo para todo mundo. Aí depois de fato apurado, né, por alguém com competência para isso, a gente acaba repostando depois, né, para poder esclarecer aquele fato, aquela curiosidade que foi lançada ali na página. Mas no futebol a gente faz umas graças de vez em quando. Eu sou flamenguista, tem eu que sou postar troféu e tal, não tem problema não. É isso aí. Aqui, em curiosidade sobre futebol, a gente já fez uma pequena pesquisa ali dentro do Lespa para saber quem que era de qual torcida e tudo mais. E tem muito rivalidade, assim, quase empatado praticamente, Cruzeiro e Atlético, né? E o Flamengo entra em terceiro lugar, mas eu acho que dá mais flamenguista em Viçosa, tá? Mas não tem problema não. Depois vocês vão me xingar aí, não tem problema não. Mas é assim, essas são as curiosidades que a gente tem na página também que leva até nessa questão de torcida, de brincadeira, porque o futebol também é descontraído. Eu estou imparcial aqui quando o Flamengo perde para o Palmeiras, que perdeu ano passado, atrasado. A pessoa manda o título, o troféu, aí marca a gente um monte de vezes, ele tem que repostar. Tem eles falam aqui assim não é pra Flamengo mim. Só não. Pessoal, eles falam assim pra mim. Você postou Flamengo, você vai postar meu Palmeiras também, que ganhou o título aí. Aí eu falei, tá bom, beleza. Tem que engolir Parabéns, Palmeiras, parabéns, Palmeiras. É desse jeito. Agora é nós, né? Você devolve a pergunta. Cadê aqui? A quarta. Vamos lá, TV Viçosa, vamos contar aí pra nós, Jonathan. Houve alguma situação inusitada ou engraçada durante a produção de algum programa na TV Viçosa que possa ser compartilhada conosco? Pelo menos assim, na sua era aqui na TV, ou se você sabe algum caso antigo aqui da TV, que você quer. Olha lá, o Pedro Amado está rindo lá, que ele sabe muito, mas se você souber aí, conta pra gente aí. Pedro Omar.
Antes de responder, voltou. Não, então, tem algumas situações, né, que sempre rende alguma coisa. Semana do Fazendeiro, tradicionalmente, a gente faz a cobertura da Semana do Fazendeiro, mas eu não vou contar casos de lá, não. Tá Vou mencionar um caso que é mais recente aí, que está mais na memória, está mais fresco. Uhum. Mas Semana do Fazendeiro é legal de falar porque, assim, sempre tem alguma coisa. Sempre rola alguma coisa diferente, alguma coisa inusitada. Por quê? A gente está lá uma semana inteira. Então, a gente começa no final de semana, né? A Semana do Fazendeiro começa no sábado ali, com troca de saberes e tudo mais. Depois, no domingo, entra o restante da programação e vai até a sexta de novo, né? Então, de segunda a sexta-feira, a gente tem um jornal diário ali na TV e na rádio. Então, é uma loucura, porque você tem que apurar, produzir, fazer tudo ali naquele mesmo tempo ali, sabe? Então, assim, quando você está ali, é certeza de que vai acontecer alguma coisa, é certeza de que, olha, se tiver que ir para um dia de campo, que o negócio é em outro local, né, em um sítio, um lugar mais afastado, você pode saber que vai furar pneu, você pode saber que vai acontecer alguma coisa errada. Os perrengues no caminho. Eu posso falar de uma coisa minha, quando eu fiz estágio aqui. Tinha uma... eu fazia estágio, eu comecei na cinegrafia, na edição, e aí depois eu fui para a reportagem. Só que nesse meio tempo aí, você tá aqui na TV, é pau pra toda a obra. Então, teve uma vez que um amigo meu, Lucas Moura, um abraço pra você aí, ele tá lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, um dos dois estados aí. Mas ele tava gravando, ele tava para entrar ao vivo no jornal da Rádio Universitária. E aí ele falou assim, Joe, faz os trabalhos técnicos aí pra mim, porque eu preciso fazer e tal, não sei o quê, não vou dar conta, não sei o quê. E aí começou aquela coisa, né? Sobe canal, desce canal, não sei o quê. Num belo momento, fechei o canal, eu não abri o canal. E pra rádio, qualquer segundo em silêncio é um problema. Ele ficou uns 45 segundos lendo a notícia. E aí eu, muito assim, estagiário, né? Não vou falar nada, só vou subir de novo. Aí depois que passou, eu falei assim, aqui, ó, foi mal. Você ficou 45 segundos aí, sem nada. Não tem o que fazer. Já foi e passou, sabe? Depois que eu vi, eu subi lá o canal de novo. Mas da TV Viçosa também tem uma história aí engraçada, que vocês devem lembrar disso, que é da cobra linguiça. Sim, claro. Esse é caso. A cidade inteira sabe desse caso. Se você chegou agora, você é calouro aí da UFV, presta atenção nesse caso aí, que é bom. E aí é de um caso, né? A gente fez uma matéria aqui, foi um dos primeiros lugares a dar essa notícia aqui. É de uma senhorinha aqui da nossa cidade, que ela colocou um pacote de linguiça do lado de fora, porque achou que o pacote estava estragado e tal. A filha falou com ela assim, bota ali do lado de fora da casa, porque não tá bom e tal. E aí ela colocou lá, passou a noite, virou a noite. No outro dia, a neta dela viu o gato arrastando uma cobra. Meu Deus do céu. Então, aí a menina começou a gritar, né? Tipo assim, cobra, avó, cobra, vem cá, não sei o quê. E aí ela foi, chamou o bombeiro, os bombeiros foram meio lá. escuro, ela olhou na janela assim, né? Não conseguiu identificar, tava aquele negócio arrastando e o gato com a linguiça na boca ali, chamou o bombeiro. Olha a cobra. E aí ela foi e chamou o bombeiro, aí depois que os bombeiros foram chegou lá... lá, cara, deu de cara com a linguiça. E a reportagem em cima também. E a reportagem em cima, porque aí foi o Ricardo Almeida que fez essa reportagem, que ele era estagiário na época aqui. E aí depois a reportagem ele conta a história toda, aí eles terminam a história comendo linguiça lá, né, pretinho, assim, comendo linguiça e tal. Mas assim, tinha uma razão, porque ela tinha encontrado uma cobra já lá no armário dela, então existia um porquê, né? Dela E aí viu ali... Nossa, essa história é muito boa, ela repercutiu em outros jornais, né? Chegou acho que ela virou tema de podcast, pra vocês terem ideia, de stand-up. Né, vários humoristas aí famosos pegaram esse tema e levaram para o stand-up para eles contarem essa piada aí. Foi notícia nacional, né? Foi notícia nacional. E a gente também, na época, isso muito tempo, no começo do Lespa mesmo, a gente divulgou. Isso aí vale a pena vocês resgatarem aí, para vocês assistirem essa Até mesmo agora em Urucânia apareceu uma cobra, né? Acho que dentro de uma creche. Dentro de uma creche. A gente compartilhou agora recentemente uma cobra lá. Uma gigantesca. Aí até comentou que sim, essa aí não é linguiça, não.
Verdade. Mas aí a gente tá falando de coisa engraçada, de fatos curiosos, né? Já aconteceu com vocês também alguma situação inusitada, alguma coisa que vocês olharam assim e falaram assim, como que aconteceu isso aqui nessa cidade? É possível isso aqui? Ou algum desafio, né? Alguma situação também que foi complicada aí de lidar, como é que... Na verdade, como a gente chega muita coisa, né? E a gente passa por esse filtro, muitas vezes esse filtro passa por mim, aí eu passo por Pedro também, e a gente vai filtrando ali. E eu falo, Pedro, como é que a gente publica isso, cara? Né? Às vezes é personagem, figura pública de Viçosa, como é que a gente chega uns vídeos muito engraçados pra gente, e como é que a gente vai publicar isso? Não tem como. Assim, o que eu me lembro é esses casos assim. Vou citar nome, mas é engraçado, é cômico. E a gente... acho que eu já entendi. Já. Aí é o seguinte, pessoal, chega no WhatsApp, grupo de amigos, porque a gente, assim, tem vários grupos de WhatsApp também, de nossos amigos de infância, né, de trabalho e tudo mais. E às vezes aquilo, o assunto tá no WhatsApp No percorrendo. áudio, pipocando, E meio né? que eles ficam assim, e aí? Vai no postar ou não vai Lespa? postar? Não vai postar. Eu falo assim, cara, minha mão coça pra postar lá. Mas não, vamos evitar polêmica, deixa quieto e tudo mais. Mas tem muitas situações engraçadas também, que é assim, o povo enche a cara, o povo universitário gosta de beber, morar, de curtir a vida. Depois do baile de formatura. E depois do baile de formatura, aí vocês imaginam o que vem. E vem uma enxurrada de vídeo, coisa muito engraçada. Os caras pulam Na lagoa. fazem umas graças pela rua fora, pula em poça d'água na rua. E os amigos compartilham com a gente, só que a gente fala, tá ali, é amigo, compartilhou com a gente, tá tudo certo. Aí a gente vai e reposta. Tudo bem, vou lá, vou entrar na brincadeira. Reposta. Aí chega no outro dia, né, Juliano? Cara, pelo amor de Deus, cara, minha mãe evangélica tá vendo isso aí, cara, tá quase me matando aqui. Tá quase me matando, meu Deus do céu, todo mundo chegou pra minha cidade natal, esse vídeo já viralizou. Aí a gente fala, tá bom, ó, nós vamos apagar, mas na próxima, ou você escolhe seus amigos direito para não mandar pra gente, ou você maneira aí nos goles. Então, dá uma maneirada aí, porque senão você vai aparecer no Lespa. Tem outros que fica famosinho, depois que passou, precisa tirar, não deixa aí. Não precisa nada, tá engraçado, deixa pra lá. Aí fica com medo dos pais, entendeu? Ver a repercussão que dá, mas depois aceita numa boa. E também, assim, não tem nada a ver a gente apagar também, se a pessoa vê que vai prejudicar ela de alguma forma, a gente apaga também, não tem nada a ver não. É isso aí. Então vamos lá para a pergunta para a TV Viçosa aí. Jonathan, qual que é a importância cultural da TV Viçosa para a cidade e região e o que podemos esperar da parceria com o nosso canal Lespa Viçosa? Olha, a importância cultural da TV, eu acho que ela ajuda a contar memórias, né? E ela ajuda a registrar historicamente a nossa história. Enquanto viçosense, né? Falando especificamente para mim, assim, é importante para mim ter o registro, né? Agora eu tô com um filho recém-nascido aí. Eu quero contar para o meu filho as coisas e ter a TV como esse suporte, né? De ver e ouvir, né? Coisas assim, de entender como funcionam as coisas. Eu acho que é muito importante. Eu me lembro que recentemente, no ano passado, a gente fez uma matéria com Jeremias, que o Jeremias é uma figura, é um dos jornalistas aqui da cidade, é uma figura muito importante, assim, que ele tem muita história e ele sabe muita coisa da cidade, né? O Jeremias, na verdade, se chama Francisco, né? Nem Jeremias, Jeremias é o apelido dele. Mas todo mundo sabe quem que é o Jeremias. E aí é legal, né? Eu lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção na reportagem é ele contando, né? Porque a gente pensou assim, vamos fazer uma matéria aqui especial para comemorar o aniversário da cidade, mas vamos falar de alguém que saiba falar da cidade, de alguém que tem história, que saiba, que conheçam as coisas, né? Que saiba como funcionam as coisas aqui. E aí o Jeremias, ele muito emocionado, assim, de contar como foi a criação da comunidade de São Sebastião, das comunidades, das igrejas aqui da cidade, de como que foi o Jeves, os primeiros Jeves e tudo mais. Então ele, assim, você vê nele, assim, essa questão da cultura, né, de entender a cidade, de conhecer a cidade. E, assim, pra gente é muito importante contar a história dele e saber, né? Saber que, olha, a história de Viçosa, ela perpassa por muitas pessoas. Com certeza. Não é só alguém que é alguma autoridade pública, política e tudo mais, né? Existem pessoas aqui no nosso entorno, seja em São José do Triunfo, em Cachoeira de Santa Cruz, né? Em diversos locais, em Nova Viçosa, existem pessoas que ajudam a contar a história de Viçosa. E essas pessoas precisam passar aqui na TV Viçosa, né? Elas precisam estar aqui. E aí, pra gente, né, ter essa parceria com o Lespa, né, de ter esse canal, esse podcast aqui, eu acho que enriquece pra gente, né? Da gente conseguir não só
na TV ou na rádio, mas a gente ir para o universo da internet, das redes sociais, e de fazer com que chegue até essas pessoas, né, de diferentes gerações, porque agora a gente tem uma rede social que não são só jovens, né, diferentes gerações estão ali consumindo aqueles conteúdos, mas de ver essa história se perpetuando, né, de ter uma história ali que continua. E com a pegada do Lespa, né? Que tem essa coisa do humor, da curiosidade, da leveza, que eu acho que isso é importante também, da gente não focar só no noticiário e achar que só isso ajuda a contar a história. Não, tem outros fatos curiosos aí que ajudam a gente a compor essa história e a entender como que funciona tudo na cidade. Muito legal, é só complementando o que você está falando. A gente pensa assim, sempre unir forças, né? Nós somos um pouco da modernidade do que está a comunicação, nas redes sociais, né, o podcast agora que veio para ficar, eu acho, né, é como se fosse um rádio mais rebuscado. E tem muita gente que até ouve, Sim. né, só ouve, às vezes não vê, né, o que está sendo conversado, mas presta atenção no dia a dia, está caminhando aqui na reta do UFV, coloca um fone de ouvido e está escutando a nossa conversa. Então isso é muito legal, a gente poder unir forças. E é uma forma também, nós do Lespa, de ser uma parceria muito sólida com a TV, fazer com que chegue para muitas outras cidades, né? A abrangência de vocês é muito legal e, particularmente, por exemplo, muita gente não sabe, mas o Juliano até reforçou, a minha mãe, ela aposentou aqui na TV Viçosa, então eu, criancinha, cresci aqui brincando, vendo a ilha de edição, então fiquei extremamente feliz pela parceria, de voltar aqui, né, mais velho, e trazer o Lespa em parceria com a TV Viçosa para fazer com que esse bate-papo, as informações do que vem a partir de agora, cheguem para o máximo de pessoas possíveis. Então, por isso que eu acho que a gente unindo forças, todo mundo tem a ganhar com isso, né? Isso aí. Não, e aí é legal falar que vem coisa boa por aí. A gente está num processo de digitalização, então em breve aí também a gente vai estar ampliando mais ainda o nosso sinal para outras localidades, com uma qualidade, né, que a gente já transmite em digital, mas nem todas as TVs ainda, elas têm esse transmissor que a gente consegue levar o sinal prontinho, né? Aqui tá tudo pronto aqui na casa, a casa já está arrumada, agora, ainda nesse ano, se Deus quiser, a gente consegue já digitalizar tudo e aí vai ser só sucesso. O papo tá bom, mas a gente tem uma surpresa para vocês também. Vocês acham o quê? Nós estamos aqui para inovar. Podcast normalmente fica aqui só na mesa, mas a gente quer ir para a rua também, para ver o que está acontecendo na rua. E nada melhor do que nosso repórter Pedro Didico para entrevistar a galera na rua aí, brincar, de ser uma coisa muito descontraída que ele vai levar aí para vocês. Então, vai com você aí, Pedro Didico. Salve, salve, senhoras e senhores, bom dia, telespectadores, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro Didico, começando a nossa primeira reportagem externa para o Lespo. Fiquem atentos porque nós vamos ouvir a sua voz. A voz do povo é a voz de Deus, então bora comigo, vamos lá. Você conhece o Lespa Viçosa? Demais. Você lembra de ter visto algum vídeo engraçado deles por lá? Já teve até meu, junto com o Miranha. Junto com o Miranhadeiro? Aham. Você tava fazendo o quê? Tava brincando com ele, assim, dia a dia, que ele é muito legal. Você gosta de brincadeira, então? Demais. Ainda mais com o Homem-Aranha? Nossa senhora, eu sou brincadeira pura. Ele é seu super-herói favorito? Não. O senhor conhece o Lespa Viçosa? Conheço, graças a Deus. E quanto que tá a meia aí? 3 papos 10, meia boa, 70% algodão. Pode vir e confirmar. Se não for algodão, pode jogar fora ou levar de graça. 70%, né? Vai aumentar o preço agora no frio? Vamos torcer que sim, não vou garantir não, mas acredito que vai. Torcer pra aumentar o preço? É lógico, tem que aumentar, ué. Você conhece o Lespa Viçosa? Conheço demais. Hein? Você lembra de ter visto algum vídeo engraçado lá? Do Lespa? Do Lespa. Vi vários. Qual deles que você lembra agora? A do bigodudo dos seus lá que fica rodando aí na cidade aí, ó. Ai, sentar um cadinho que já foram muitas entrevistas agora. Eu quero que você mande um recado para o Homem-Aranha que está assistindo isso agora. Um recado que descarregue todo o seu ódio que você tem dentro do seu coração. Nossa, meu coração não tem ódio não, só por amor pra dar, gente. Ó, tá vendo, né? Ela já tem cheia de amor pra dar. Começando agora o Vai Dar Namoro do Lespa.
Tem um amigo meu que segue o Lespa e ele de vez em quando passa, assim, alguns vídeos, mas eu não vou saber dizer qual. Manda um alô pro seu amigo. Ei, já... Você conhece o Lespa? Conheço Lespa, galera. Lespa. Galera. Você lembra de ter visto algum vídeo engraçado recentemente lá? Ele posta muitos vídeos bacanas no Instagram. Agora vamos com ele, um grande jogador de futebol. Alguns consideram ele um matador. Bom dia, qual a sua opinião sobre Lespa Viçosa? Você conhece o Lespa Viçosa, cara? Não conheço. Você faz ideia do que seja? Nem ideia. É o que é? Se fosse pra chutar, o que você chutaria que é? Sei lá, viagens, turismo? Exatamente isso, estamos com uma mega promoção hoje de inauguração da Lespa Turismo. Opa, tudo jóia, meu querido? Seu nome? Tudo jóia, o Ebert Júnior. O Ebert Júnior, Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Meu irmão chama Richard também. Como é que chama sua banda? Coloridas. Banda Coloridas. Agora ela vai fazer uma percussão nas minhas costas enquanto a gente assiste. Vamos lá. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual o seu nome? Samuel. Samuel, você conhece o Lespa Viçosa, cara? Já ouvi falar. Você segue a gente no Instagram? Vou começar a seguir hoje. Agora, eu quero ver aí. Filma aqui, cameraman, filma aqui. Vai seguir agora o Lespa no Instagram. Tudo junto? Aqui, ó, já apareceu. Qual você acha que é o papel do Lespa Viçosa na comunidade viçosense da região aqui? Então, o Lespa Viçosa, né, como eu já disse, é uma página bastante conhecida. Então, creio eu que é mais mostrar a cidade, a região como é, vários vídeos de vários bairros, de coisas engraçadas que acontecem na região. Creio eu que é para mostrar o estudante também que tá chegando de fora, mostrar como que é a cidade. Você conhece o Lespa Viçosa? Conheço. Você lembra de ter visto algum vídeo engraçado lá? Já pegou fogo uma vez lá da minha casa. Aí eu vi o vídeo depois. Que isso, cara? Pegou fogo, é mesmo? Fogo do lado da minha casa. Você foi lá ajudar a apagar? Não, mas eu tava lá vendo. E o fogo no teu rabo, se apaga? Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado aqui do nosso primeiro programa. E você, morador de Viçosa, que está sempre por aí, fique atento, porque a qualquer momento o Pedro Didico pode pegar você. Figurasse esse Pedro Didico. Então, em breve a gente vai ter mais Pedro Didico na rua com vocês aí. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui. Valeu demais, Pedro. E aí, aproveitando aqui esse papo de parceria, né? Como que funciona para vocês? Como que é a rotina de trabalho de vocês, assim, com as parcerias, né? Como que vocês organizam para gerenciar todas as tarefas? Até aí vem uma pergunta pessoal, né? Porque você trabalha com publicidade, você trabalha com autoescola. Como que é para vocês? Quantas pessoas tem na equipe do Lespa, né? Vocês perguntaram da equipe da TV aí, quantas tem dentro do Lespa? Equipe. A equipe ali, os bastidores, depois você mostra os bastidores. Você quer começar a falar? A princípio é tudo novo para a gente também, né? Pela proporção que a página se tornou agora, está ganhando, né, notoriedade dentro de Viçosa. Então, para a gente está nesse processo de estruturação ainda, né, da página em si. Porque o trabalho é muito, a demanda só vem aumentando. Por enquanto é eu, o Pedro, ali, vou dar o maior suporte pra gente, que é a esposa do Pedro. E já a gente precisa de estagiários, aí já fiz um convite aí. Vou catar uns estagiários da TV aí, tá? Ó, estagiários da TV que vão participar junto do podcast também. Abrindo essa e vem o Pedro Didico com figuraça aí, que vai pelas ruas fazer umas perguntas também na rua. Outras pessoas vão aparecendo ao longo do caminho. E que bom, vai vir para agregar aí também, né, Juliano? Isso aí, acho que... E assim, é sobre como que a gente vai organizar a nossa rotina de trabalho. É uma disciplina que a gente tem que fazer, como se fosse assim, por exemplo, eu trabalho a maior parte do tempo pela agência, o Juliano pela autoescola. Fazer um jabá, autoescola nativa, tá, gente? Ó. Fica o merchan aí. E aí o que acontece? Eu tenho minhas pautas da agência, só que eu sempre falo assim, se eu não tivesse o Lespa, eu estaria como? Eu estaria mexendo no celular de manhãzinha na hora que eu acordo, vendo alguma notícia, alguma informação, rindo de alguma coisa e tudo mais. A única coisa que mudou é que a gente modelou isso para
funcionar para outras pessoas. Então, eu acordo, vejo o que tem ali, dou um bom dia, né, compartilho as primeiras imagens do dia ali, né, se tiver alguma informação relevante que já tiver no direct, a gente já compartilha, então dedico mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia no café da manhã ali para compartilhar as primeiras coisas, na hora do almoço e na parte da noite, até a hora de dormir, fico ali vendo, brincando, interagindo com o pessoal, compartilhando coisas, e a gente vai dosando isso. Né? Vamos supor que apareça uma coisa que é muito interessante no meio desse processo. Aí, se o Juliano vê alguma coisa ali, ele já manda direto, olha isso que já aconteceu. vou fazendo aquele filtro. Ou se não, chega pelo WhatsApp mesmo, né? Alguém está mandando, está falando muito sobre esse assunto, a gente para um pouquinho ali do trabalho e compartilha aquilo ali. Mas é algo de organizar o cronograma mesmo de trabalho, dedicar essas horas ao Lespa e horas ao nosso trabalho, e tem hora que dá vontade de ficar mais no Lespa, porque é divertido. É entretenimento, a gente ri, se diverte. Então, a gente tem que saber dosar ali, né, as coisas. Espero que o Lespa tenha mais pessoas aí em breve para poder ficar mais dinâmico esse processo. Tem coisa que tem que ser de imediato, assim, de primeira mão, né? E outro dia chegou os bois foram assistir missa na igreja, né? Aí eu mandei o Pedro, faz um rios aí. De uma outra cidade, né? Teve uma... repercutiu muito, né? Uma cidadezinha do lado aqui de Viçosa. Foram uns 8 bois, mais ou menos, saíram da igreja lá e o cara... Filmou na hora, já mandou. Eu falei, acho que eles foram para um casamento, um batizado, alguma coisa assim aconteceu. Foi muito engraçado. E aí, rapidinho, a gente já compartilha, entendeu? Coloca algumas informações que a gente sabe e viraliza. Hoje, a frequência de viralizar está sendo muito interessante para a gente. Assim, as pessoas estão compartilhando com os amigos, com a família, isso está sendo muito legal para a página, assim, sabe? É isso aí. Então vamos lá devolver a pergunta, né? Deixa que eu faço essa para ele. Pode fazer. Como funciona? Isso envolve também um pouco da nossa parte, da criação do podcast, porque assim, a página, a TV também, ela funciona muito como anunciantes, patrocinadores. Então, como funciona essa questão de patrocinadores e anunciantes para a TV? Né? A gente entende que é um órgão federal também, mas tem uma parte de parcerias que cabe dentro da grade de programação da TV e que é necessário ter para poder manter tudo isso aqui funcionando. Então, você pode falar um pouco nessa parte aí para a gente, João? Então, como a fundação, né, que gera uma fundação educativa e cultural, a gente trabalha com apoios culturais. Então, todos os programas, a gente, agora, né, nesse início de ano, a gente está com muitos projetos, muitos programas. E aí a gente sempre oferece, né? A gente é muito aberto a receber também propostas de apoios culturais e tudo mais, porque pra gente tem um custo, né? Não adianta falar assim, vamos botar um programa no ar aí que vai ser ótimo e dá para fazer 0800. Não é assim, né? Tem a equipe, claro. Às vezes envolve os estagiários e tudo mais, então pra gente tem um custo. E aí a gente trabalha nessa questão do apoio, mas assim, em relação as empresas comerciais, as emissoras comerciais, é um valor bem diferente. Façam propagandas na TV Viçosa. Fica o convite. Fica o convite aí, fica a dica, porque assim, tem um valor muito mais simbólico, assim, sabe? De ser um apoio mesmo, sabe? De não ser uma questão tão comercial, porque a gente se mantém assim, com algumas parcerias que já existem, né? Então a gente tem a parceria com a Câmara Municipal de Viçosa, a gente tem outras parcerias agora com as prefeituras locais aqui também, né? Que elas estão interessadas em ter ações, projetos, muitos projetos na área de esportes também, isso é legal de falar, que tem muita coisa boa para vir aí também na área de esportes. Então assim, as pessoas chegam e aí a gente conversa, né? Geralmente o Edivaldo que fica por essa parte aí financeira, de logística aí. Mas, assim, também quando chega algum projeto novo, a gente sempre fala com a pessoa, olha, a gente cede o espaço, porque como é público, né? Uhum. Então, se você vier com uma ideia, a gente vai sentar, vai reunir, e aí é uma coisa que eu sempre falo com o Edivaldo, porque assim, não tem ideia ruim, tem ideia que pode ser trabalhada. Então, a gente pega, senta, pensa, claro. E aí a gente sempre pensa também na questão da qualidade do produto, né? Opa, peraí, acho que talvez precise ter alguém aqui para dar um suporte, meio que mostrar o caminho aqui, né, pra gente ter um cuidado até com as informações que são divulgadas. Então, a gente sempre pensa por esse lado, assim, sabe? Então, a gente sempre vai trabalhando em parceria, assim, olha, vocês
tá, você tem a ideia muito legal do projeto aí, muito bacana do programa, vamos ver como que a gente encaixa isso aqui dentro da nossa realidade, sabe? Então, assim, a gente é muito aberto, a gente... É até legal falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de cultura elitizada, né? De só isso aqui é cultural e isso aqui que pode passar na TV. Não, não é. Então, se tiver forrozão aí, em algum bailão aí, a gente, se quiser chamar a gente para cobrir, a gente vai. A gente tá, assim, numa perspectiva de cultura popular mesmo, sabe? Não de uma cultura elitizada, mas de uma cultura que é o que move, né? Cultura é plural, não dá para falar de uma cultura só, sendo que Viçosa tem várias Viçosas, né? É um país, literalmente, né? Meu país Viçosa, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Assim, uma das coisas que a gente vê também foi o crescimento do Lespa. Cresceu, assim, eu acho que a pandemia, né? Com essa questão das pessoas ficarem mais em casa também, eu acho que isso influencia bastante. A questão de ter um conteúdo mais agradável, né? Não é aquele conteúdo que pesa ali, que você passa no feed ali, que é pesado. Mas como que vocês fazem, né? Qual que é o objetivo da página? Como que vocês medem, né? Essa audiência aí, né? A interação das pessoas? Como que vocês trabalham isso e o que vocês estão prospectando, né? Como que vocês estão pensando aí o futuro do Lespa Viçosa aí? O Lespa Viçosa, a gente tem a ideia e tem como objetivo levar para o maior número de pessoas possíveis, né? De mostrar a Viçosa aí para o mundo, na verdade. Já chegou em outro país, o céu é o limite para a gente nesse sentido. Mas a gente tem essa responsabilidade também cultural, de social também, de utilidade pública, de poder ter um canal que possa aí trazer benefícios para a população. Acho que o Pedro tem um pouco mais para falar sobre isso. Eu confesso que, sim, superou minhas expectativas já, porque a página tem 4 anos. Eu imaginei assim, Juliano, sendo bem sincera, a página vai chegar a 30 mil, pode chegar a 30 mil pessoas, tá bom, porque a população de Viçosa é 80, 90 mil pessoas. Né? Acho que vai chegar num momento que vai dar uma estabilizada e tal. Hoje está com 50 mil, quase 55 mil. E o que a gente enxergou nesse processo? Que a gente começou a criar muito conteúdo para cidades vizinhas também, sabe? Então, Ervalha, Coimbra, São Geraldo, Cajuri. Sempre quando a gente vai por lá, a gente faz questão de filmar, mandar um abraço para o pessoal de Porto Firme. E aí o pessoal começou a abraçar a página também e saber um pouco do que está acontecendo em Viçosa e na região. Porque, de fator de curiosidade. Aí, por exemplo, teve uma situação, isso já tem uns 2 anos mais ou menos. A página devia ter, sei lá, 20 mil seguidores e tal. E teve um problema grave com enchente aqui na região. E a gente foi porta-voz do que estava acontecendo nas estradas, avisando de uma forma muito rápida para as pessoas. Então a gente abriu a página para falar assim, gente, manda vídeo para a gente, manda informação, manda foto, que a gente quer ser um porta-voz aí para questão de segurança mesmo, utilidade pública. E o que acontece? A gente não estava esperando para a enxurrada de informações que chegaram de uma vez só. E tudo que a gente chegava, a gente repostava, colocava lá. Claro, tinha informações desencontradas, porque a gente não conseguia apurar tudo, mas a grande maioria foi relevante e ajudou muita gente. Então, tinha estradas que não estavam passando, caiu um barranco e tudo mais. Isso de cidades vizinhas, ao redor de 50 quilômetros, ou até 100 quilômetros de Viçosa. E nessas ocasiões, a página ganhava 10 mil seguidores em uma semana. Então, foi transformador para a gente ter muitos seguidores ao longo desse período e as pessoas enxergam isso como... São muito gratas. A gente cria coisas ali, não só... Foi até importante falar isso. A página tem um dever social também muito grande. A gente já ajudou várias ONGs da cidade, o Lar dos Velhinhos, sabe? O APAI, Sovipa. Então, tem pessoas que perdem coisas, carteira, objetos, ou até o animal de estimação fugiu, que a gente está ali para ajudar, para compartilhar isso. Então, tem muitas pessoas gratas à página por ter contribuído com esse tipo de informação, sabe? Então, se você perguntar assim, qual que é a expectativa para o futuro, a gente não sabe mais, porque já ultrapassou o que a gente já imaginava. Então, espero que alcance cada vez mais cidades. Queria levar o Lespa para cada uma dessas cidades a mais, chegar em BH, Juiz de Fora, quem sabe. Então, vamos caminhando junto. O Lespa tem esse poder também de unir com a TV Viçosa. Espero que aí no YouTube ou na TV chegue para o máximo de pessoas possível. Né?
E Essa é a nossa e expectativa. é bem legal também, né, que se pergunta como é que vocês medem o sucesso da página, enfim. É quando a gente escuta de outra pessoa que já mora aqui há muito tempo e não conhece Viçosa e fala que vê Viçosa com outros olhos hoje, através da nossa página, né, de coisas que, nossa, isso existe em Viçosa, isso acontece em Viçosa. Foi muito emocionante, né? Um caso A gente estava numa feira que acontece toda sexta-feira, lá na Violeira. E eles convidaram a gente para ir lá, para divulgar, para crescer, e a gente estava lá. E aí um professor da universidade veio, a gente já estava indo embora, assim, chamou a gente, que bom, eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Meu mundo era muito UFV. Limitado ali, muito né? limitado ao UFV. E aí quando eu conheci o Lespa, meu mundo Viçosa se abriu, porque comecei a conhecer os bairros, comecei a conhecer as ruas, comecei a conhecer a cultura de Viçosa e vi que Viçosa é muito além da UFV. Ela tem muita coisa para ser compartilhada e que bom que eu sigo a página e acompanho isso todo dia. Me deu mais prazer de morar em Viçosa depois que vocês vieram. A gente ficou extremamente emocionado, feliz. Falei assim, Juliano, eu acho que nossa missão é essa, entendeu? É levar mais de Viçosa para o mundo mesmo, sabe? Então, acho que estamos no caminho certo. É isso aí. Vamos lá para a última pergunta, para finalizar aí, né, esse podcast aí. Ô, Jonathan, como que é a parceria com a Rede Minas e como vocês avaliam esse avanço da tecnologia para alcançar mais a famosa palavra, né? Eu li antes. Eu vou fazer o corte exatamente nesse momento aqui, ó. Esse vai ser o corte, tá? Telespectadores. Essa é a famosa. É isso aí. Não poderia faltar. Então, a parceria com a Rede Minas, para a gente é uma parceria, uma das mais importantes que a gente tem, assim, porque a gente passa, né, a gente transmite muitas das coisas que a Rede Minas produz e também a gente envia muitas coisas para eles, né? A gente tem, por exemplo, o Viver Entre Folhas, que é um programa produzido aqui em Viçosa, né, pela Alessandra Aziz, e aí a gente transmite, a gente tem a temporada que passa aqui, acabou a temporada aqui, a Rede Minas passa a transmitir lá também, né? E, além disso, a gente tem uma parceria do jornalismo de produção de matérias. Então, tem matérias que a gente produz aqui que é interessante, e a gente diz, tem essa matéria aqui, ó, se vocês quiserem é essa. E também do recorte local, né? Porque, assim, como Viçosa tem a universidade, então a gente tem um alcance nacional, assim, até internacional de assuntos, né? Então, muitas vezes acontece deles pedirem também para a gente produzir algum conteúdo específico para eles, né? Então, Semana do Fazendeiro é uma das coisas que a gente sempre produz, né? Porque, historicamente, se for falar a extensão rural no país, começa aqui na Semana do Fazendeiro, né? Então, assim, essa parceria para a gente é muito boa. E agora, com essa parceria com eles, né? A gente recentemente reuniu com eles, na semana passada já, para falar sobre a digitalização do sinal, né? Eles vão conceder para a gente essa digitalização e tudo mais. Então, para a gente, a nossa ideia, né, de atingir, de alcançar mais pessoas, para a gente é fundamental ter essa parceria com eles, né? Fora que as publicações, né, às vezes os conteúdos que a gente produz aqui, dependendo do tipo de conteúdo que da relevância que tem, a nível nacional, por exemplo, vai também para a TV Brasil, então a gente consegue transmitir, né? Pô, Colune foi primeiro lugar como melhor escola pública do país. Essa é uma matéria que vai com certeza, assim, sabe? Que a gente consegue emplacar fora. Inclusive, muitos anos atrás, uma das matérias eu era cinegrafista, né? Então, aquela coisa, cinegrafia geralmente está por trás, mas é um dos trabalhos importantes. E quase ninguém aí quer fazer cinegrafia, porque eu quero aparecer quando você é estudante, né? Quero aparecer. E aí eu lembro que eu tinha chegado em 2013, o Colune tinha acabado de ser eleita a melhor escola pública de novo do país. E aí a gente foi gravar e tal, fiz lá minhas imagens do Colune, fui lá com a repórter, com a Fernanda Miquelino, que hoje ela está numa TV em Ponte Nova. E aí eu fui com ela lá, gravei e tal. E aí depois a edição, né, a chefia falou assim, a gente vai mandar essa matéria para a rede, que mandar para a rede é mandar para a Rede Minas e para a TV Brasil e tudo mais. E aí foi lá, eu calorinho, né, 2013 ali, um jovenzinho ali, sonhando com o jornalismo, e aí tá lá na TV Brasil, lá no Jornal da Noite deles lá, imagens de Jonathan Fagundes. Aí pra mim, eu falei assim, pô, que legal isso aqui, sabe, é isso que eu quero mesmo, assim. Então essas parcerias ajudam aí pra gente, enquanto estudante, enquanto profissional, também motiva, né, porque os meninos estarem aqui, eles estão muito
tipo assim, recém-chegados, assim, né? Então, assim, para eles motiva saber também que o trabalho deles, eles conseguem ter esse alcance que foge, extrapola a Viçosa e vai para outras regiões, para outros locais, sabe? Então, pra gente, assim, enriquece e é fundamental ter essa parceria e a gente conseguir trabalhar juntos da mesma forma que é importante a gente trabalhar com vocês. Maravilha, show de bola. Eu sou da área de comunicação também, só que eu sou da publicidade, mas somos da comunicação social, então você contou isso, me resgatou na memória também, a primeira vez que eu fiz uma propaganda, e aí a gente participou de um prêmio, né, um prêmio Tubal-Siqueira da TV Integração na época, e repercutiu muito, né? Fui premiado com essa propaganda e eu fiquei sabendo que ela passou em, eu acho que, 18 estados do Brasil. Pegou milhões de pessoas essa propaganda. E aí me deu um boom, né, de falar assim, olha a responsabilidade, algo que a gente rascunha ali num papelzinho de uma ideia, mobiliza uns amigos, mobiliza um professor, e de repente aquela ideia está para milhões de pessoas. Então aí a gente vê a nossa responsabilidade como comunicadores de transmitir essas informações, ter esse filtro de saber o que é certo, o que é errado, ter empatia, que eu acho que em rede social você tem que ter essa empatia, de conversar com todas as classes, todas as raças, de todos os gêneros, entendeu? Isso o Lespa tem cada vez mais dado voz para tudo. Ontem mesmo foi dia do autismo, eu tenho... meu sobrinho é autista, a filha da minha prima, que é quase irmã para mim também, é autista. É o maior prazer, né, divulgar lá, o Lar dos Velhinhos também, enfim. A gente quer vir para somar, para agregar. Espero que o podcast chegue para cada vez mais pessoas. E, pessoal, acho que já vamos fazer um encerramento, né? A gente está muito feliz da parceria com a TV Viçosa. Tá? A gente quer moldando esse programa, começando de uma forma muito simplificada, assim como qualquer projeto começa de uma forma simplificada. A gente vai tentar aprimorar sempre, levar o máximo de qualidade para vocês. Vamos trazer muitas ideias, muitos convidados aqui para acrescentar também sobre a rotina de Viçosa, né? E vamos sempre colocar uma caixinha ali de sugestões para vocês mandarem mensagem para a gente. Saber quem que vocês querem que a gente converse para entender os problemas. Já está rindo, né? Quem sabe o prefeito? Já vai chamar o homem. Quem sabe o reitor? Quem sabe? Né? Tem muitas ideias aí para vir, falar sobre futebol, para falar, sabe, sobre causas dentro da cidade. Então, fica à vontade. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se você está vendo no YouTube, se você está vendo na TV, se está vendo na própria página do Lespa, obrigado mesmo, de coração. Vou passar a voz aí para vocês encerrarem também. Também só tenho a agradecer aí essa parceria, né? Eu acho que a gente já colheu bons frutos disso aí. Primeiro programa, né? Errando até as palavras, mas está tudo certo. Faz parte. E estamos muito felizes, porque já resumiu aí, estamos muito felizes aí com essa parceria. Espero que se perpetue por muito tempo aí. Eu também agradeço, eu acho que pra gente, assim, dá um ânimo novo também, né, de ter um programa novo, um programa legal, um programa bacana, com qualidade. Eu sempre fico muito pensativo com as propostas que surgem, sabe? Eu sempre fico assim, olha, isso aqui é muito legal, mas como que a gente vai fazer isso aqui, sabe? E eu acho que ter vocês, assim, junto, eu acho que pra gente é fantástico, assim, sabe? De ter ideias, de ter assuntos legais, assuntos importantes para a cidade. E, ao mesmo tempo, né, de como a gente está nessa pegada de cultura, educação e tudo mais, de poder também contar com os estudantes, com os estagiários aqui para produzir coisas legais, para produzir coisas bacanas. E até também para valorizar, eu acho que serve muito para a gente valorizar o jornalismo também, né? Claro. Eu acho que a gente tem passado por períodos que a gente, às vezes, fica assim, opa, vamos repensar aqui o jornalismo e tudo mais. Mas eu aproveito para mandar um abraço para os meus alunos queridos, para os meus estagiários queridos, porque, assim, vem uma galera muito boa aí, tem uma galera muito boa se formando em jornalismo, em comunicação. Então, é legal ter programas que possam proporcionar esse conhecimento, esse aprendizado, que eles vão aplicar aqui na TV Viçosa? Vão. Mas que depois eles vão para outros lugares, vão para outras emissoras, para outros locais, porque a gente quer que as pessoas voem, né? Claro, então, assim, a expectativa é que o Lespo voe também, né? Que a gente massa. consiga alcançar mais pessoas aí nesse tempo bom e agradável que está começando. Isso aí, show de bola, gente.
Obrigado, valeu demais da conta. Que venham os próximos Les Pauls, né? É isso aí. Lespa! Lespa! Valeu.